Os mestrados Erasmus Mundus são um tipo particular de programa europeu dentro do programa Erasmus+, que tem como principal objetivo a promoção de graus europeus em conjunto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são mestrados que, em vez de serem oferecidos só por uma instituição em Portugal, França, são oferecidos conjuntamente por um mínimo de 3 instituições. Quais é que são os benefícios que este tipo de programas tem para os estudantes? Tem vários benefícios. O primeiro é, obviamente, o facto de o estudante, ao terminar um grau deste género, ter um diploma que é concedido por 3 instituições, vamos imaginar por uma instituição francesa, uma instituição portuguesa e uma instituição dinamarquesa. Tem, obrigatoriamente associado a esse programa, uma experiência internacional de mobilidade, porque estes graus obrigam sempre os estudantes a circularem entre as várias instituições que oferecem o grau, e depois tem um enquadramento institucional completamente diferente. Estes programas têm bolsas de estudo especiais concedidas pela União Europeia, têm uma estrutura de formação especial no sentido em que se espera que seja muito diferenciada daquilo que é a estrutura normal de um grau oferecido em contexto nacional, e no futuro, a curto prazo, espera-se que estes graus evoluam para aquilo que tem vindo a ser chamado os European Degrees, ou seja, que serão graus que já não são um grau nacional de um dos países da Europa, da União Europeia, mas é um grau que tem um nível supranacional e é um grau europeu. Portanto, ficando também com um selo de qualidade completamente diferente daquilo que é o normal nos graus nacionais. Estes mestrados Erasmus Mundus já existem há bastantes anos. Os primeiros mestrados Erasmus Mundus terão aproximadamente 15 anos. No caso particular da Universidade Lusófona, nós promovemos hoje um conjunto significativo de mestrados europeus deste tipo, chamados Erasmus Mundus. Temos uma concentração, digamos assim, de cursos na área do cinema e das artes. Neste momento temos 5 mestrados Erasmus Mundus nessas áreas, mas temos depois também outros mestrados Erasmus Mundus em áreas, por exemplo, na psicologia ou em áreas de tecnologias de informação, de engenharia informática. Dentro da área do cinema em particular, nós temos alguns mestrados Erasmus Mundus a funcionar já há muitos anos. Temos em funcionamento um mestrado europeu que se chama Doc Nomads, que já tem mais de 10 anos. E temos tido sucessivamente ao longo destes anos uma ótima avaliação. O Doc Nomads em particular, nas suas sucessivas avaliações, já foi avaliado 4 vezes, ficou sempre no top 10 europeu de mestrados Erasmus Mundus em termos de avaliação, e tem sido sucessivamente agraciado com uma label especial de qualidade que a União Europeia tem enquanto exemplo de boas práticas. Portanto, é considerado um curso exemplar por parte da União Europeia. Os outros mestrados Erasmus Mundus que nós temos também têm tido sempre avaliações muito boas, e é muito importante dizer que é muito difícil ter um curso destes autorizado. Portanto, é um programa muito seletivo. Todos os anos a União Europeia abre calls chamadas para a criação destes mestrados Erasmus Mundus. Há centenas de instituições que concorrem, e depois há um número muito limitado de programas que têm esta designação e esta acreditação enquanto mestrados europeus Erasmus Mundus. Mas para a Universidade Lusófona, os mestrados Erasmus Mundus representam provavelmente aquilo que de mais importante há em termos de internacionalização, porque correspondem a uma possibilidade única de oferecer um grau com uma dimensão supranacional, neste caso um grau europeu, obrigam a instituição a internacionalizar-se no desenho do próprio grau, na medida em que são graus desenhados e oferecidos em conjunto com outras instituições de ensino superior europeias, e, muito importante, a própria dimensão internacional do corpo discente, porque estes mestrados Erasmus Mundus têm como principal público-alvo alunos a uma escala global. Portanto, não se destinam a oferecer uma formação a alunos no contexto do país A ou B, mas são destinados, efetivamente, a um público internacional. Portanto, são um exemplo por excelência daquilo que é a internacionalização no ensino superior, indo muito além daquilo que nós normalmente, quando falamos em internacionalização no ensino superior, pensamos que é a visão tradicional do programa Erasmus, que era a mobilidade. Hoje o programa Erasmus é muito mais do que só essa visão um bocadinho restritiva da mobilidade. E os critérios de seleção variam entre os vários mestrados. É importante percebermos, como eu já disse, estes mestrados têm todos bolsas de valores muito significativos. Portanto, a procura é muito elevada, e depois estes cursos são excepcionalmente seletivos. Podemos dizer que é normal, por exemplo, nos nossos Erasmus Mundus, nós temos mais de 500.000 candidatos para qualquer coisa entre 20 e 25 vagas. Por norma, é o número de vagas que há. Qual é que é a consequência deste processo? É que o processo de seleção é também ele mesmo muito complexo. Por norma, há uma seleção com base nas próprias classificações que os alunos trazem da sua formação anterior. Depois há sempre uma prova de entrevista, há sempre uma avaliação de um portfólio, de uma proposta, e há sempre uma avaliação
de competências anteriores em língua inglesa, nomeadamente porque estes cursos são todos lecionados em língua inglesa. São completamente diferentes. Estes mestrados têm uma dimensão supranacional na medida em que são oferecidos por várias instituições de ensino superior, obrigam, no bom sentido da palavra, os alunos a circular por vários países europeus, portanto garantem uma experiência multicultural que é impossível de ter num mestrado nacional, têm um corpo docente sempre completamente internacional, portanto isto cria uma experiência única do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem que é impossível de se ter num contexto nacional. A União Europeia desenhou os mestrados Erasmus Mundus numa lógica de concorrência à escala global, em particular com as universidades norte-americanas e também, mais recentemente, com as universidades chinesas. O principal objetivo é atrair para a Europa os melhores estudantes a uma escala global. Nesse sentido, eu diria que estes mestrados são absolutamente fundamentais para a competitividade futura do ensino superior europeu. No caso particular da Universidade Lusófona, eles são também a espinha dorsal da política de internacionalização da universidade e são absolutamente fundamentais para a afirmação da universidade num contexto europeu e internacional, mas também para atrairmos alunos de topo a um nível global para a universidade e também para desenvolvermos e aprofundarmos as nossas relações com outras instituições de ensino superior, nomeadamente e em particular as instituições com quem oferecemos estes graus. A grande transformação expectável a curto prazo, estamos a falar muito provavelmente do próximo ano ou do ano seguinte, é o surgimento dos graus europeus. É a transformação destes cursos, deixando de ser mestrados conjuntos Erasmus Mundus e passando a ser o grau europeu A, B, C.